Você pode continuar tocando quando eu começar a falar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que reina e reinará para todos sempre. Daquele que venceu a morte, daquele que vivo está ao lado de Deus Pai, ao nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e exaltação. Vamos começar o nosso culto já adorando ao nosso Deus, a Ele que é digno, a Ele que é digno. Aleluia, oh aleluia. Enquanto você vai se chegando aí, vamos já adorar o Senhor. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Oh, aleluia. Romanos, no capítulo 11, a partir do verso 33, diz assim: a maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profunda riqueza, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém.
glorificamos e exaltamos o teu santo nome, Pai, na beleza da tua santidade, porque reconhecemos, Senhor Deus amado, que tu és o Senhor, que tu és o grande eu sou, o Rei dos reis, o Santo do santo, o Todo-Poderoso. Tu és, Senhor Deus amado, a sabedoria, Senhor. Tu és, Senhor Deus amado, o tudo e o todo. Tu és, Papai amado. Não há e nem haverá, Pai, um outro Deus, Senhor, além de ti, um Deus verdadeiro, um Deus eficaz, um Deus justo, Pai, um Deus vivo, Papai amado e querido. Muito obrigado. Obrigado, Deus amado, porque rompemos aí mais uma semana e já começamos, Senhor amado, uma nova semana da tua presença. Obrigado, Deus, por esse dia maravilhoso. Obrigado, Senhor, pelo sol. Obrigado, Senhor amado, pelo ar que respiramos, Pai. Pela visão que temos, Senhor amado, ao abrir os nossos olhos e poder contemplar as tuas maravilhas. Obrigado, Pai, por essa rica oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de nos entregar, Senhor, na tua presença, Senhor Deus. Pai, de te buscar, Senhor amado, primeiramente, Senhor, nesta manhã. Obrigado, ser conosco. Toma a nossa casa, toma os nossos filhos, toma toda a nossa parentela, ser com os nossos irmãos, os nossos amigos, Senhor amado, que estão aí, Deus, do outro lado desta tela, aqueles que já vão, Senhor amado, estar aí assistindo o culto, cultuando o teu santo nome nesta manhã, junto conosco, nas igrejas que vão se abrir. Senhor, ser com todo o teu povo nesta terra. Derrama a tua graça, a tua unção. Derrama, Senhor amado, Papai amado, mais de ti, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai, porque nós somos carentes e totalmente dependentes, Senhor amado, de ti. Recebe a nossa adoração. Recebe, Senhor. Ser com aqueles também, Senhor Deus, que vão assistir, Senhor amado, as lives de todas as igrejas, Pai, de todas as denominações, porque nós somos a tua igreja, Senhor amado, nesta terra. Assim nós te louvamos, Pai. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e exaltação, Pai. Louvamos a ti, porque as tuas misericórdias têm se renovado cada dia mais, Pai. Queremos consagrar, Pai, a nossa vida, Senhor amado, em tuas mãos. Aleluias, aleluias. E aleluias. Glória a Deus. Rei dos reis, consagro tudo isso. Oh, aleluia, Deus. De grandes louvores transbordam. Oh, Santo, 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 aleluia. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, oh Senhor.
Te adoramos, Senhor. Recebe a nossa adoração, Senhor Deus, como oferta de aroma suave, Senhor Deus. Como a cada vida, Senhor Deus, nesta manhã, cada família que entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Pastor Sebastião. Queridos, graças a paz, bom dia a todos. Sempre com muita alegria que nós nos reunimos em adoração, louvor ao nome do nosso Deus. Aleluia. Estamos aí no dia 12 de julho, domingo, né? Hoje a nossa denominação é o dia de missões nacionais, né? As igrejas se reúnem, tiram as suas ofertas para poder estar enviando aí para os missionários, né? E ontem, dia 11 de julho, foi o dia da mulher congregacional, né? E hoje eu quero trazer uma palavra bem voltada para esse lado, para nós, igreja, mas principalmente para você, né? Você, minha irmã, que tem tanto trabalhado, que tem lutado aí na obra do Senhor. E eu quero deixar uma palavra hoje para a nossa meditação da igreja, mas em especial para as mulheres, Amém, Deus. né? Que são braço forte na obra do Senhor, né? No reino de Deus. E a palavra que eu quero deixar para você está no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 1, Samuel, capítulo de número 1, a partir do versículo 9, que diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, sacerdote, assentando numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar, perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te,
em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome e nos colocamos diante da tua palavra. Fala conosco, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Eu quero pegar um texto de apoio a esse texto, que é o moto da União Feminina, que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Firmeza, constância e produção. Oh, Deus. Quando eu olho Glória a Deus. esse texto de 1 Samuel, e nós que conhecemos a história, principalmente no início, do 1 até o 8, ele trata dessa história de Ana. Ele fala dessa mulher que era casada com Eucana, que tinha duas esposas, tinha ela e tinha Penina, mas que Ana, ela tinha o ventre cerrado, então ela não podia dar à luz, ela era estéril. E eles tentavam e nada conseguia fazer. E os filhos não vinham, e Eucana, segundo a palavra, a amava demais. E sempre dava a ela porções dobradas acerca de comida, como se fosse uma maneira de estar suprindo aquela falta, aquela necessidade da maternidade. E quando nós olhamos esse texto, era algo tão difícil o que aquela mulher vivia, porque quando a gente vê no versículo de número 7, diz assim: e assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então você começa a observar o estado que aquela mulher ficava toda vez que eles precisavam fazer essa obrigação. Porque uma vez por ano o povo ia ao templo para levar as suas ofertas, prestar o seu culto a Deus, né? Fazer remissão pelos seus pecados. E nesse período que eles iam lá, a amargura dessa mulher era tão grande que diz que a outra ia a irritando ao ponto dela perder a própria fome, dela não querer comer mais. E a gente para e a gente pensa como é difícil quando você precisa de algo, quando você deseja algo e vem alguém e ao invés de incentivar, você vai conseguir, você vai chegar lá, a pessoa vai ao contrário, isso não tem jeito mais, não dá certo, não é para você. E ali, ela, além de irritá-la, ela poderia mostrar os filhos que ela tinha e a outra não. Então chegou um ponto que Ana, ela chegou no seu limite. Então, quando nós falamos sobre mulheres na obra do Senhor, por que eu falo sobre esse texto? Porque aqui essa mulher, com todos os seus problemas familiares, ela não deixou de cumprir a sua obrigação. E todos os anos ela ia à casa do Senhor. E nós pegamos e olhamos para dentro das nossas igrejas. E olhamos as irmãs na nossa igreja. E os irmãos também, mas eu quero focar principalmente nas irmãs, que têm todas as suas dificuldades, que têm todos os seus problemas, problemas familiares, né, problemas pessoais, problemas emocionais, e mesmo com todos os seus problemas, com todas as irritações que os problemas vêm causando, elas não deixam de fazer as suas obrigações. Apesar de tudo que está acontecendo, elas se mantêm firmes. Ana, com tudo aquilo que estava acontecendo, ela se mantinha firme. E eu quero, nessa manhã,
deixar para você. Continue firme, independente das suas irritações. Amém. Continue firme, independente dos problemas pelos quais você possa estar passando. Continue firme, independente das lutas, das provas. Ai, mas o Senhor não sabe como está o meu coração. Continue firme, porque há um Deus todo-poderoso, um Deus que trata os nossos corações, um Deus que trata os nossos sentimentos, um Deus que cura as nossas feridas, um Deus que restaura a nossa vida a partir do momento que nós nos mantemos firmes. Sede firmes, abundantes na obra do Senhor, e Ele vai fazer um milagre. Então, quando nós falamos de firmeza, nós estamos falando de uma outra palavra também. Firmeza, ele está relacionado com perseverança. Então, quando eu estou firme, eu vou perseverar. E eu creio que aquela mulher, todos os anos, ela subia e ela perseverava. Então, minha querida, meu querido, nessa manhã, persevere. Nessa manhã, persevere na obra do Senhor. Sim. Continue firme, aleluia, firme mesmo, sabe? Se entregue por completo ao Senhor. E quando nós olhamos essa mulher e ela chega, e é interessante que quando você vai no versículo de número 10, diz assim: levantando-se Ana e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. É muito interessante. Por quê? Ana ia todos os anos lá. Não tem como, queridos. Aquela mulher, ela tinha uma dor profunda. Ela tinha uma necessidade muito grande. Ela queria ser mãe. E quando nós falamos em Velho Testamento, nós falamos acerca de ser mãe. A mulher que não poderia ter filhos, ela era tida como amaldiçoada do Senhor. Se ela não pudesse ter filhos, ela era tida como amaldiçoada. Como também, se ela só tivesse filhas mulheres, ela também era tida como amaldiçoada. Então ela poderia ter 50 filhos mulheres. Se não tivesse um filho varão, ela seria tida como amaldiçoada. Ana não tinha nem filhas mulheres e nem um filho homem. Então, ela estava vivendo um tempo de angústia muito grande, casado, e ao lado dela ela tinha ali a outra esposa que já tinha vários filhos. E por mais que o esposo a amasse, ela não se sentia completa, porque faltava um fruto, faltava ali do seu ventre esse galardão, esse prêmio que o salmista ele fala no Salmo de número 127. Ela ainda não tinha esse prêmio, né? Que o filho, ela é essa herança do Senhor. Ele não tinha essa herança. E ela era amargurada. E aqui o motivo dela era a falta de um filho. E quando nós falamos sobre mulheres e falamos sobre igreja, sobre o dia da mulher congregacional, quantas das nossas irmãs não estão vivendo com amargura de alma? Quantas das nossas irmãs não estão vivendo uma dor por não ter um Samuel, ou melhor, por não ter uma bênção daquela Deus que ela espera de Deus? Quem é aquele que, quantas das nossas irmãs não vivem essa dor? Saem chorando de casa e encontram alegria na igreja, e nesse período de pandemia, aonde não dá para ir à igreja, sentir a alegria, estão vivendo ainda mais amarguradas ainda. Talvez você que me escute agora, você está vivendo esse tempo de angústia, esse tempo de dor, porque a igreja parece, para muitos, algo simples, é só um templo, é só uma casa, é só paredes, mas para muitos a igreja é um lugar de refúgio. A igreja é como se fosse uma caverna de Adulão, onde Davi fugia dos seus problemas e se escondia de Saul. Muitos dos nossos irmãos, eles têm na igreja esse refúgio, e agora com essa pandemia, o fato de estar fechada, ela não está tendo aonde se refugiar. Está sentindo dores, aflições, angústias, porque as batalhas elas permanecem, as batalhas elas continuam, e geralmente as batalhas são no próprio lar, são nos relacionamentos, são na situação financeira, e não tem. E
muitos estão como Ana, amargurados de alma. Mas eu quero te dizer uma coisa. Há uma solução para a amargura de alma. Glória a Deus. E Ana ensina a solução da amargura de alma. Oração. Oração é o remédio para curar um coração amargurado, né? É através da oração. E é interessante que diz que ela chorou abundantemente. Quantos já não conseguem nem dizer palavras? Quantos já não conseguem nem mais falar? Toda vez que começa a chorar e quando começa a orar, aí quando lembra da situação, eu fico imaginando ela, irmã Beto, chegando lá, eu queria um filho, e aí as lágrimas desciam. Deus, eu queria tanto ter um, né? Talvez você diga assim, Deus, eu queria tanto que... E as lágrimas descem e você não consegue nem continuar, ou nem pronunciar com palavras aquilo que você gostaria de pedir a Deus. Tamanha é a amargura. Mas quando eu olho aqui, eu vejo que Ana, nesse momento, há um quebrantamento. Ela chega diante de Deus com o seu problema, com a sua amargura de alma, mas ela chega quebrantada. Ela chega, como diz o salmista, a um coração quebrantado e contrito, não resistirá ao Senhor. Ela chega num quebrantamento tão grande que o próprio sacerdote olha e não entende, porque não sai palavras. Ela faz a oração no templo como a oração que Jesus ensina. Entra no teu quarto e fecha a porta. Ela com o olhinho ali no meio de todo mundo, sem ninguém conseguir entender o que aquela mulher orava. Sem querer saber, tanto que ela foi tida como uma pessoa que havia bebido naquele momento, porque ela só balbuciava e chorava abundantemente. Amados, quantas e quantos de nós não temos chorado abundantemente, mas nós temos que crer na palavra de Deus, que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Glória a Deus, aleluia. E é interessante quando se fala no amanhecer, porque talvez você fale comigo assim, ai meu Deus, eu chorei tanto ontem, mas amanhã de manhã eu sei que vai passar tudo isso. Eu chorei tanto hoje, mas eu sei que amanhã vai amanhecer e a minha vitória vai estar lá. E eu já falei isso nesse período aqui. O que quer dizer o choro dura uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. O choro dura uma noite. O que é o amanhecer? O amanhecer de Ana demorou 9 meses. O amanhecer é o dia da tua vitória. É o dia da tua bênção, é o dia da alegria, é o dia da vitória. E com certeza, e em Deus, ela chegará. No tempo de Deus, ela virá. Porque a alegria, ela parte do coração de Deus para alegrar os seus servos. Então, ela vem no tempo de Deus. E nesse período que ela não chega, nós vamos aprendendo em meio às nossas dores. Nós vamos aprendendo em meio às nossas aflições. E Ana aqui, ela aprendeu a se quebrantar diante de Deus. Deus Santo, aleluia. Às vezes nós queremos, queridos, que seja no nosso tempo. Às vezes nós queremos que seja do nosso jeito. Ana veio sofrendo por anos e talvez você, minha irmã, meu irmão que está aí, está sofrendo por anos. Mas é hora da vitória, é hora da bênção, é hora da restauração de Deus. Foi assim na vida de Ana, pode ser assim na sua vida, pode ser assim na tua casa, pode ser assim na tua família. O choro pode durar hoje, uma noite inteira, mas ele pode chegar ao amanhecer. Ana, ela mostra esse quebrantamento. Ela se quebranta diante de Deus. Mas é interessante na oração de Ana, porque ela se quebrantou diante de Deus. Ela chorou, não tinha palavras para poder dizer o que ela estava sentindo. Mas em meio à oração de Ana, ela fez um propósito. Ela fez um voto.
Muito interessante a oração dela, porque ela faz um voto ao Senhor. Ela vê a necessidade. Ela vê a necessidade de receber aquela bênção. Ela sente a necessidade de alcançar aquela vitória. E por isso ela faz um voto. Quando eu me converti, eu lembro que a gente tinha muito isso de fazer propósito. Eu vou jejuar durante tantos dias, eu vou fazer isso para ouvir a voz de Deus, para alcançar. Hoje, nós como cristãos, nós perdemos tais práticas. Nós não fazemos os nossos votos diante de Deus. Nós não colocamos os nossos propósitos. Propósito de jejum, oração, isso aí para crente nem se fala mais. Não existe mais jejum. Nós somos tomados de uma naturalidade tão grande nas coisas. Não, Deus me ouve, eu não preciso fazer. Eu sei que Deus me ouve. Eu sei que Deus, agora eu ouço a Deus. Jesus. Que Deus te ouve. Todos nós sabemos. Que Deus me ouve, todos nós sabemos. Agora eu ouço a Deus. O jejum, o propósito não é para Deus te ouvir. É para você ouvir a Deus. Para você mortificar a sua carne e entender qual é o propósito de Deus. Entender qual é a vontade de Deus. E nós precisamos entender a vontade de Deus. E Ana, ela faz um propósito maior. Ela fala assim, aquilo que eu receber eu vou te dar. Olha que coisa meia louca, né? Aquilo que eu estou recebendo eu vou te dar. Esse presente, Samuel. Esse filho. Agora, olha no pedido dele. É um pedido específico. Quando você fizer um propósito, minha irmã, faz um propósito, você faz específico. Como assim específico, pastor? Ela não pediu só um filho. Ela pediu assim, eu quero um filho, e eu quero um filho varão. Deus, estou precisando tanto de umas coisas aí. Não, eu quero um filho, e eu quero um filho varão. Ela especifica. Porque se viesse uma filha, ela iria continuar sendo vista como amaldiçoada. Então ela assim, me dá um filho e me dá um filho varão. Um homem. Para que possa dar continuidade à linhagem do meu esposo. E é muito interessante, porque quando nós vemos ela fazendo isso, e ela já consagra ele ao Senhor, não passará navalha na sua cabeça. Já está dizendo assim, ele quando ele nascer, ele será nazireu. Sabe, irmãos, a gente precisa voltar mais a essa questão dos propósitos diante de Deus. Nos colocar diante de Deus e fazer propósitos mesmo. Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar algumas coisas. E a gente fica assim, eu quero fazer um voto, porque a gente fica todo ano assim. Ano que vem eu vou fazer isso, isso e isso. Aí quando começa o ano muito bem, 1, 2, 3 meses, depois bagunça tudo de novo. Aí a gente fica fazendo voto de todo. Se a gente votar aquilo que a gente não pode cumprir, pensa bem, você ganhar um filho e falar assim, agora eu vou entregá-lo para o sacerdote tomar conta dele. Você está a vida inteira orando por aquela bênção e depois você não vai cuidar dela, porque aproximadamente com 8, 10 anos ele foi ser entregue para ser criado pelo sacerdote. Pensa bem, você tem uma criança que foi o seu sonho de toda a sua vida e depois você pega o seu sonho e entrega para o outro. Agora é você que vai cuidar, porque eu fiz uma promessa ao Senhor. Ela tanto fez a promessa, quanto ela cumpriu a promessa. E por isso que eu falo a questão do propósito. Nós devemos fazer o propósito e cumprir o propósito. A gente tem vivido uma naturalidade tão grande, que às vezes a gente fala assim, Senhor, eu vou fazer um propósito de oração de 21 dias, e eu vou levantar 3 horas da manhã, dos 21 dias, e eu vou orar os 21 dias. Aí levanto os 10 primeiros dias, tudo direitinho. No 11º, hora deitado. No 12º, nem põe o relógio para despertar. Por quê? Começa um propósito e não vai até o final. Então, Ana, ela fez um propósito. E no propósito que ela fez, Deus concedeu, porque sabia também que ela cumpriria o seu voto. Então,
uma coisa que eu falo, é necessário que a gente tenha propósito. Primeira coisa, para a nossa vida, tenha firmeza. Tenha firmeza. Segunda coisa, tenha constância. Sede firmes e constante. Ela orou, perseverou, se manteve constante, fez o voto e cumpriu o voto na presença do Senhor. Meu irmão, minha irmã, é tempo de quebrantamento. Você que está vivendo mais do que um isolamento, está vivendo uma prisão, eu quero te dizer que o Deus Todo-Poderoso, Ele quer te libertar nessa manhã. O Deus Todo-Poderoso, Ele quer trazer a cura sobre a sua casa. Ele quer trazer cura para a tua família. E a oração, ela é poderosa, porque ela ora. E olha só, depois que Eli fala sobre ela estar bêbada e tal, olha o que ela fala no versículo 16. Não tenha a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Ela tinha um excesso de ansiedade. Em tempos de pandemia, quem não tem sofrido de ansiedade, irmãos? Quem de nós não estamos sofrendo com um desses males que são males do século? Ansiedade, angústia, depressão. Quantos de nós não estamos vivendo momentos assim, de ansiedade, angústia e depressão, por conta do isolamento, por conta do afastamento? Mas aqui mais uma vez nós observamos aqui esse chamado. Quando ela vai explicar o porquê que ela estava passando, e olha o que ela fala, é muito interessante. Por conta da minha aflição é que tenho falado até agora. Ela estava tão angustiada que ela não parou de orar, ela orou mais porque estava angustiada. É muito interessante o ensinamento que ele traz para nós. Ela só orou muito tempo porque era muita a sua ansiedade. Nós estamos ficando tão ansiosos, irmãos, e estamos fazendo o contrário. Quanto mais ansioso e aflito você está, mais você deve orar. Ela ensina isso para nós. E explica para ele, olha, eu falei muito tempo, porque é muita a minha ansiedade. Porque é muito grande a minha aflição. Tempo de ansiedade, de angústia, de aflição é tempo de oração. É tempo de joelhos dobrados. É tempo de redobrar a carga de oração. Pastor, mas eu estou ansioso, até que horas eu paro de orar? Você vai parar de orar quando a ansiedade passar. Está ansioso, dobra o joelho e ore. A não ser que você tenha um transtorno de ansiedade, é uma outra história. Aí você vai precisar de um ansiolítico, né? Consultar o médico vai te passar um ansiolítico para que você possa dormir. Mas se for uma ansiedade, não numa forma de enfermidade, é através da oração, queridos. Redobrando o joelho, é orando, é lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, como nós lançamos a ansiedade sobre Cristo, em oração. Redobrando nosso joelho, Deus, traz paz ao meu coração. Deus, alivia a carga, alivia a dor, alivia a aflição. Traz de volta a confiança, aumenta a minha fé. É oração, irmãos. E quanto mais ansioso, mais oração. Porque Deus, Ele ouve as nossas orações. Eu acho lindo você poder saber que há um Deus que ouve as nossas orações. Glória a Deus. Aleluia. Saber que há um Deus que está atento ao meu clamor. É verdade.
Quando eu vejo aquela história do rei Ezequias, que Isaías entra lá e fala, morrerás e não viverás. E Ezequias fala assim, lembra-te, Senhor, que tenho andado com inteireza de coração diante de ti, virou o rosto para a parede e chorou abundantemente. Diz que quando o profeta chega lá, Deus fala com o profeta. E olha o que Deus falou com o profeta. Eu vi as tuas lágrimas e ouvi a sua oração. É um Deus que vê as nossas lágrimas e é um Deus que ouve as nossas orações. Ana dobrou o joelho ali e Deus viu as lágrimas de Ana. Deus ouviu a oração de Ana. Deus ouve a sua oração, minha irmã. Deus ouve a sua oração, meu irmão. Deus vê as nossas lágrimas. Deus sabe o que está nos afligindo. Deus sabe o que está nos angustiando. E por isso nós precisamos nos voltar para Deus. Nós precisamos nos voltar para Deus e voltar para Deus em oração. Sede firmes, constantes. Aleluia. E na obra do Senhor sempre abundantes. Glória a Deus. Aleluia. Eu estava pensando esses dias, e eu acho muito interessante, como nós temos, por mais distantes que nós possamos estar, como nós temos ouvido da palavra de Deus, né? Nós participamos das lives de várias igrejas, ouvimos vários irmãos pregando, recebemos diversas mensagens, né? Como nós temos sido, né, abençoados por Deus através de vidas. E eu estava pensando que assim, a gente está ficando igual uma esponja, né? A gente vai absorvendo, absorvendo, absorvendo. Mas aonde nós estamos descarregando essas coisas? Para onde nós estamos passando? Quando eu recebo e eu consigo aplicar na minha vida, glória a Deus. Eu já estou esparramando aquilo que eu estou recebendo. Agora, quando eu consigo aplicar na minha vida e transmitir o que eu aplico para a minha vida para os outros, eu estou me encharcando e estou molhando os outros também. Mas eu estava pensando nisso, em uma outra coisa. Como, por estar em casa, o quanto eu estou produzindo? Você já parou para pensar o quanto você está produzindo? Ou será que você está estagnado, só recebendo? Será que você está produzindo também? Será que pela manhã você gasta um tempo na sua devocional, ouve uma palavra e coloca em um dos grupos dos quais você faz parte, para que outras pessoas possam ser abençoadas? No seu story, no seu feed de notícias do Facebook, você tem produzido coisas de Deus para que outros se encharquem também através da sua vida? Ou será que você está aguardando que a igreja retorne para que você comece a produzir? Nós temos visto pessoas produzindo nos cultos, nessas mensagens que nós pregamos, e você vai ali e participa, glorifica a Deus junto conosco, apesar de não estar presente, ou melhor, apesar de não estarmos no mesmo local ou no mesmo espaço, se mostra no mesmo tempo, glorificando e exaltando a Deus aí com o seu celular, dando glória, amém, aleluia, glória a Deus, produzindo aquilo que o teu coração ele está refletindo e você transmitindo para que outros vejam a sua participação. Porque tem pessoas que elas estagnaram de uma maneira que elas não estão produzindo. Onde as pessoas estão aí se reunindo nas conferências de oração, isso é produção, querido. Onde você vê um pedido de oração no grupo da sua igreja, você coloca lá, eu vou orar. É produzir, irmãos. Ah, mas eu não preciso falar que eu vou orar, porque eu preciso é orar. Sim, você precisa orar. Glória a Deus, você vai orar. Só que seu irmão não sabe que você vai orar. E quando você fala assim, pode deixar que eu vou orar,
você traz para o coração dele uma confiança, aumenta a fé dele, ele fala assim, olha, eu posso contar com meu irmão, que mesmo não está presente, ele mostra que ele vai orar, que ele vai interceder, sabe? E o quanto nós produzimos, o quanto nós estamos sendo abundantes, né? O quanto nós estamos trabalhando nas nossas limitações, sim, estamos tão limitados, mas nós não paramos. Não vamos parar. E sabe quando eu olho Ana e ela produziu o milagre dela, irmãos. Oh, aleluia. Você pode produzir o teu milagre em oração. Verdade, Deus. Você pode produzir o teu milagre falando com Deus. Amém, Jesus. Mantendo a sua constância e a sua firmeza. É verdade. Porque apesar de toda a irritação, ela não parou. Por mais que Penina a irritasse, por mais que ela o aborrecesse, por mais que ela não quisesse fazer, ela sabia que ela não podia parar, que ela tinha que prosseguir, que a bênção dela, ela tinha que perseverar. Persevera, minha irmã, Aleluia. persevera, meu irmão, Glória a não Deus. pare, não desista, prossiga, vai em frente. E sabe o que eu acho lindo nisso tudo, meu Beto? No versículo de número 17, ele fala assim, vai-te em paz, e o Deus de Israel conceda a petição que Glória lhe a Deus. fizer. Aleluia. Com tudo aquilo que aquela mulher passou, Maravilhoso. ela manteve acesa a chama Maravilhoso. da fé. Aleluia. Ela manteve acesa a chama da fé. Meu irmão, minha irmã, mantenha acesa a chama da fé. Oh, Acredite. Porque o sacerdote, ele falava, vai-te em paz, e o Deus de Israel conceda. Sabe por quê? Porque quando ela orou, ele percebeu que havia uma fé diferente naquela mulher. Havia um quebrantamento diferente. Havia uma forma diferente de orar a Deus. É verdade, Jesus. Aleluia. Ela não estava orando de qualquer jeito. Não era uma oração da boca para fora. Não era uma oração para que todo mundo ouvisse. Mas era uma oração para alcançar o trono de Deus. E através de alcançar o trono de Deus, essa graça que vem do trono de Deus, fez com que Deus agisse com misericórdia e bondade na vida dessa mulher. Ah, Deus Santo, aleluia. Sabe, foi essa graça maravilhosa, oh aleluia, foi esse poder que emana do trono de Deus, que concedeu a ela a vitória, que concedeu a ela a bênção. E quando nós olhamos assim e falamos, meu Deus, que coisa linda, quantos anos será que essa mulher esperou por isso? Quantos anos essa mulher sofreu? Quantos anos ela passou essa dor? Mas eu creio que ela tinha no coração dela aquela palavra de Jó. Eu bem sei que o meu Redentor vive e que no tempo certo ele se levantará a meu favor. E Deus se levantou ao favor dela. Deus concedeu a ela aquilo que ela estava esperando. O que esperas, querida? O que esperas, minha irmã? É, Jesus. O que esperas, meu irmão? Deus é poderoso para conceder, aleluia! É tempo de vencer a ansiedade através da oração. É tempo de vencer a angústia através da oração. E para a gente encerrar, olha o que acontece no versículo 21. Oh, Deus, aleluia. Abençoou, pois, o Senhor a Ana. Perdão, queridos, pulei aqui. No versículo 18. Ache a tua serva mercê diante de ti. É, Deus. Assim a mulher se foi, o seu caminho e comeu. É isso aqui que eu quero que você grave. E o seu semblante já não era triste. Glória a Deus. E o seu semblante já não era triste. Aleluia, Deus. Maravilhoso.
A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Glória a Deus, aleluia. Olha o que a oração produziu no coração de Ana. Santo Deus. Deus A oração, ela produziu a alegria no coração, queridos. Olha que coisa tremenda, irmã Beth. É verdade. A oração produziu a alegria. Aleluia. E a alegria que a oração produziu no coração formoseou o rosto. Oh, Jesus. O rosto mudou pela oração, pelo poder da oração. Quando ela venceu na oração a ansiedade, quando ela venceu na oração a tribulação de alma, e através da oração, o rosto mudou. Por que veio a alegria? Porque ela teve convicção, certeza de que alcançou a sua bênção, de que alcançou a sua vitória. Meu Deus. No versículo 21 do capítulo 2, diz assim: abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Aleluia. Aleluia. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que coisa tremenda. Ela foi tão abençoada através do momento que ela se rendeu ao Senhor, através do momento que ela se dobrou diante de Deus, que eles alcançaram a vitória, que eles alcançaram a bênção. Olha que coisa maravilhosa, olha o milagre que Deus ele fez na vida dela. Aleluia. Que coisa tremenda, irmãos. Coisa linda. Minha irmã, meu irmão, sede firmes, constantes e sempre abundantes. Sabe como essa mulher abundou de filhos, queridos? Olha, ela colocou Samuel, e Samuel servia na casa do Senhor. Quando eu olho, eu vejo que a tristeza e a irritação não tiraram a firmeza de Ana. E é a primeira coisa que eu quero deixar para você, que a tristeza e a irritação não tirem a sua tristeza. Segunda coisa que eu quero deixar para você, tenha sempre um coração quebrantado em oração diante de Deus. Tenha sempre um coração quebrantado em oração diante de Deus. Terceira coisa, faça propósitos. Faça propósitos diante de Deus. Quarta coisa, vença a ansiedade e a angústia através da oração. Quinto, tenha fé. Tenha fé. E com tudo isso, Deus, ele vai produzir um coração alegre. E ele vai mudar a sua história. Feliz dia da mulher congregacional. Que Deus te abençoe. Que Deus derrame sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que Deus restaure as áreas da sua vida que precisam ser restauradas. Que nesse início de semana nós possamos começar sabendo que Deus cuida de cada um de nós. E Ele é o Deus que vai nos conceder a bênção e a vitória que você precisa, que eu preciso, que nós como igreja precisamos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
esta manhã, Senhor Deus, nós queremos, Senhor amado, nos achegar a Ti, Senhor Deus, e entregar, Senhor amado, todo o nosso ser. Entregar os nossos pedidos, Senhor. Entregar os pedidos dos nossos irmãos, aqueles que se achegou, Senhor amado, a Ti nesta manhã, com o coração amargurado, com o coração entristecido, com o coração, Senhor amado, aflito, Senhor Deus. Papai amado, só o Senhor tem todo o poder, Papai amado. Só o Senhor sonda, só o Senhor, Papai amado, tem o poder de, Pai amado, conhecer, Papai amado, as nossas limitações. Só o Senhor conhece os nossos pensamentos, Senhor. Só o Senhor, Papai amado, tem o poder, Pai, de saber, Pai, quando a palavra ainda não chegou aos nossos lábios, Pai. Porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor nos formou. O Senhor nos gerou dentro do ventre de nossas mães. Pai, por isso, Deus, toma aí. A cada um, Senhor Deus. A cada vida, Pai. Deus, a palavra, Senhor amado, foi ministrada, Pai. A palavra, Senhor amado, foi, Senhor amado, explanada aí, Senhor amado, aos nossos corações, Papai amado e querido. E quantas mulheres, Senhor amado, não se encontram, Pai, como Ana, Senhor. Quantas mulheres não se encontram como Noemi, quantas mulheres não se encontram como Ruth, quantas mulheres não se encontram como Isabel, quantas mulheres, Senhor amado, não se encontram, Senhor amado, como Raquel, como Esther, como tantas outras, Pai. Que passaram aí, Senhor amado, por suas lutas, Pai, mas que viram, Senhor amado, no Senhor, que depositaram a confiança no Senhor, que buscaram a direção do Senhor e tiveram, Senhor amado, Pai, as suas orações, Senhor amado, atendidas, respondidas no tempo certo. Contemplaram, Senhor amado, a vitória que só vem, Senhor amado, de tuas mãos, Pai, porque como eu falei, só em tuas mãos, Senhor amado, só em tuas mãos há poder, só no nome de Jesus há poder, Senhor amado, para vencer, Senhor amado, todas as coisas, Pai. E nós cremos, Senhor amado, no poder que há, Senhor amado, em Ti. E descansamos em Ti. E sabemos, Senhor amado, como foi dito aqui, Senhor Deus, que o choro, Senhor amado, pode durar, Senhor amado, uma noite. E que essa noite, ainda, Senhor amado, que demore aí, Senhor amado, uma vida inteira. Mas sabemos que no amanhã, o amanhã da nossa vitória, que é o tempo certo do Senhor, a nossa vitória virá, Pai. O nosso amanhã chegará, Senhor Deus, porque é a promessa do Senhor para a nossa vida. É a promessa do Senhor e o Senhor cumpre com todas elas, Pai. Por isso permaneceremos, Senhor amado, firmes, constantes, Senhor amado, e sempre, Senhor amado, abundante, Senhor Deus, levando a Tua palavra, semeando, Senhor amado, a boa palavra, a boa semente, Senhor amado, para colher, Senhor amado, os frutos, Senhor amado, da nossa vitória em Ti, Senhor, Pai. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, por este dia mais uma vez, por este domingo. Toma aí cada pedido de oração que se achegou a nós, Pai. Deus, abre portas de emprego, Deus amado. Pai, abre, Senhor amado, para aqueles que necessitam, como o Senhor tem feito, porque só o Senhor é o Deus que abre portas, Senhor amado, em meio a toda essa situação contrária, Papai amado, que estamos vivendo aí neste isolamento. Entra com a cura, Deus amado. Deus, nós precisamos, Senhor amado, Papai amado, do Teu milagre, Pai. A nossa nação necessita de um milagre. Todas as nações necessitam de um milagre. Ser com os nossos presidentes, Senhor Deus, de todas as nações. Toma o nosso presidente Jair Bolsonaro em Tuas mãos, Papai amado e querido. Pai, porque ele é o chefe dessa nação. Foi constituído ali, Senhor amado, Papai amado, por Ti primeiramente e por cada voto, Senhor amado, que demos naquela, Senhor amado, urna. Por isso, Deus, nós oramos pela vida do presidente, oramos pela vida dos prefeitos, oramos pelas vidas dos senadores, dos deputados, Senhor amado, dos vereadores, Papai amado. Oramos, Senhor, por todas as autoridades, Pai, pelos juízes, Pai. Oramos pelos profissionais de saúde, Senhor Deus. Oramos aí, Senhor amado, pelos nossos missionários, Pai. Sê conosco, Pai. Toma a nossa nação, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, Papai amado e querido. E nós temos entregado todas as nações, Senhor amado, em Tuas mãos, porque nós cremos, Senhor, no Teu poder e na Tua ação. Sê conosco, dá-nos mais um dia de paz, Pai. E estaremos, Senhor amado, novamente na Tua presença, junto com os nossos irmãos, logo mais à noite, Senhor, nas outras lives, nos cultos, Senhor amado, Pai. Derrama a Tua glória, derrama a Tua Shekinah, Senhor amado, sobre esta nação, sobre cada vida, Senhor, neste dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.
Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Oh, Jesus aleluia. e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com você, igreja. Seja comigo, igreja. E com toda a igreja espalhada pela face da terra. E a igreja diz: Amém. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Aleluia. Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz. Um bom domingo a todos.